Olá, pessoal. Eu acho que eu já estou ao vivo, vou esperando as pessoas entrarem aqui. Eu sou a Dani Filomeno, do Viagem Gastronomia. A gente vai fazer um bate-papo hoje sobre vinhos, que eu adoro, acho que todo mundo aqui que está aqui também. O bate-papo é com o Mauro Beato. Eu já estou esperando ele, daqui a pouquinho ele já vai entrar. Gente, queria agradecer imensamente a Cidade Jardim por esse convite. Nora Xandó, Bruna Astuto, Marina Auriemo do Mink, muito bacana o projeto. E a gente hoje, a proposta hoje é a gente fazer uma viagem pelo mundo dos vinhos e nada melhor do que, nada melhor do que o Manuel Beato para poder falar sobre isso. Eu vou esperar ele entrar para poder apresentá-lo. Mas eu tô mega ansiosa, não sei vocês, eu tô até aqui, ó, gente, ó, acho que a gente já consegue fixar também aqui fixar o comentário. Ah, consegui tudo, hein? Deixa eu ver aqui, que eu acho que agora já vai entrar. Para quem... Ah, entramos. Tudo bem? Ó, aqui já entrou. Tudo. Gente, acho que o Manuel Como Beato vai você? Tudo bem, dispensa Dani? apresentações, mesmo assim eu vou apresentar. Ele é um dos mais consagrados sommeliers, assim, dos profissionais de vinho do Brasil. Ele trabalha no Fazano como sommelier há 28 anos. Não é só sommelier, né? Ele faz tudo. Ele escolhe o vinho, a carta, interage com produtores. E tem uma série de projetos em torno do vinho. Ele já escreveu livro. Livro não, né? Ele só escreveu um guia. São três, né? Três guias lá russos sobre vinhos. Já escreveu sobre harmonização com queijo, de vinho, cerveja, cachaça. Então, assim, o currículo... Se eu for falar do currículo do Manuel Beato, eu vou ficar aqui até amanhã. E a gente aqui tá para ouvir ele, não eu. E a primeira coisa que eu queria saber, Beato, é saber assim, como, que eu acho que tem muita gente que tem essa curiosidade, como que você entrou no mundo dos vinhos? Bom, antes de mais nada, muito boa noite. Uma delícia estar com você aqui para falar sobre o que eu tanto gosto, né? Vinho e o lado do sommelier. E aproveitar já, antes de falar um pouco do meu lado profissional, né, da minha carreira, vamos dizer assim, meu começo, como você está me perguntando, dizer que a definição de um sommelier, costumo sempre dizer quando tem esse papo de vinhos, que é o profissional que cuida do serviço de vinhos de um estabelecimento. Então, desculpa, do serviço de bebidas, mais genericamente. Especialmente o vinho, lógico, porque restaurante a gente trabalha na prática, servindo as mesas e falando sobre tudo de vinho, servindo, fazendo o serviço de vinhos, colocando na temperatura justa, fazendo o serviço propriamente dito, decantando os vinhos, ajudando um cliente na escolha. Tudo isso é um papel do sommelier, elaborando a carta de vinhos, mas também ele tem que estar por dentro das outras bebidas, como os destilados, outros fermentados como saquê e cerveja, sobre a comida, claro, Harmonização, na hora taça, de tudo, né? harmonização, ou compatibilização, tudo isso, taças, muito importante, bem lembrado. Então, o sommelier, ele abrange tudo. Porém, a gente tem esse viés trabalhando nos restaurantes com o vinho. Então, a gente degusta vinhos e, claro, compreende bastante sobre vinhos e gosta sobre tudo. Então, esse é o papel do sommelier. Eu sou um sommelier que comecei, então, essa minha estrada no vinho em 84. E foi uma paixão, tanto que literária, eu costumo dizer, porque eu fui para um curso da Unesp de Letras, em Assis, interior de São Paulo, onde eu lia muito, né? Ainda leio, adoro literatura, fui sobretudo por conta da poesia, que é uma área da literatura que mais me atrai. E acabei, na época, lendo sobre vinhos e estava um pouco entediado com a universidade. Entrei para trabalhar num restaurante. Fiz alguns eventos antes, por conta de um amigo que me convidou para trabalhar de garçom em alguns eventos e tive sorte de trabalhar em eventos. Teve um super baile na cidade, um dos mais importantes do ano, com a orquestra Silvio Mazuca. Foi o segundo trabalho meu. O primeiro foi um casamento. Trabalhando de Foi por garçom, acaso, fazendo então? bico. Mas estou falando da Foi por literatura acaso que porque... você entrou? Oi? Totalmente um acaso, mas existia o quê? Quando eu estava falando com a literatura, essa transa com a literatura, por conta de ler já um pouquinho, até com a influência de um amigo da minha pequena cidade de Veracruz, da onde eu venho, fica a cento e poucos quilômetros
de Assis. Veracruz está pertinho de Marília, uma cidadezinha de 14 mil habitantes. Lá um amigo me influenciou muito, poeta, Silvio Espada, ele a gostar dessas coisas também, de culinária, gastronomia, não se falava muito em gastronomia, culinária, e vinhos até. Então, eu já tinha um pouco desse aprendizado com ele e começava a ler o que tinha sobre vinhos. Era pouca coisa, a literatura de vinhos no Brasil era muito pequena, tanto a estrangeira quanto a local. Mas já lia bastante. Então foi essa paixão literária. Quando eu entrei num restaurante que era uma coisa fora do comum para aquela cidade de Assis, era uma proposta muito ousada, um restaurante de primeira, com vários profissionais de São Paulo que foram para lá, chamado Restaurante Quintal. Eu já lia um pouco sobre o assunto e vi que a gastronomia, da qual o vinho faz parte, porque se você pegar o dicionário Larousse, francês de gastronomia, Total. tem a parte vinho. Faz parte. Então, vinho faz parte da gastronomia. A gente fala enogastronomia, para dizer vinho e gastronomia, mas li um pouco e me encantei e vi que essa matéria, que essa profissão, que esse mundo de comer e beber é um mundo tão vasto quanto da literatura. Falei, eu vou seguir por esse caminho porque eu gostava de servir. Eu comecei servindo, adorava servir até cerveja no restaurante. Isso também é uma coisa que uns têm, outros não têm. Então, eu comecei aí. Daí, eu fiz um curso de garçom, não era nem de hotelaria, por 6 meses. Tem um hotel escola maravilhoso lá. Onde tem hotelaria, isso, naquele hotel lindo. E daí vim para São Paulo em virada de 85 para 86, Maxud Plaza por pouco tempo, depois a rede Elge, foi no restaurante Saint-Germain. A rede Elge tinha o Saint-Germain, Santo Colomba, St. Peters, e por lá eu fiquei quase 2 anos. Depois, 1 ano na França, fui para a França, quer dizer, 4 meses em Portugal, 8 meses na França. Mas onde eu atuava já como garçom desse excelente restaurante que tinha aqui, na época do Richaud. Não é da sua época, Dani. Richaud, era todo mundo, o restaurante os mais chiques era aquele que fazia, os pratos eram feitos Ainda tem alguns em São Paulo assim, que eu adoro. Os pratos. Tatini. Ainda tem, né? Tem o, como se chama ali no jardim? Tatini ainda tem essa prática. Mas era a moda, ser chique, fazer Richaud. Serviço de Richaud, nós fazíamos. Então, eu já era um garçom nessa época, 86, 87, que cuidava da adega de vinhos de lá. Mas ainda não era sommelier, ninguém falava de sommelier. Até tinha o seu amargo. Quando começou a ser falado? Quando começou a virar comum nos restaurantes de sommelier? Então, a minha carreira tem tudo a ver com aquela velha ideia de que estava no lugar certo na hora certa. Eu fiquei 1 ano, então, fora do Brasil, e voltei em começo de 89, e foi quando surgiu a ABS. Eu voltei para o restaurante Le Bistangot, restaurante de cozinha francesa, cujo o dono, Michel Tenard, era também um aficionado por vinhos, com 2 chefes de cozinha franceses, então tinha toda a ligação com a literatura francesa, já falando francês, e podendo estudar, então, já que tinha tão pouca coisa aqui no Brasil, então podendo estudar com os livros franceses. E foi justamente em 89 quando a ABS deu seu primeiro curso aqui em São Paulo. A ABS já existia no Rio de Janeiro, com o Dânio Braga como presidente, que foi o grande... quem trouxe a ABS para o Brasil, Associação Brasileira, estou falando da ABS, não estou dizendo que é. Associação Brasileira de Sommelier. Tem até hoje cursos maravilhosos. Associação Mundial de Sommelier. Claro. E, então, começou naquela época o primeiro curso em São Paulo, e eu fiz o primeiro curso da ABS. Com os professores Jorge Luque, Ciro Lila, hoje dono da Mistral, Mário Teles, que continua, Zé Luiz Borges continua, a turma aí que é bastante embasada. Eu aprendi muito nessa época. Então, 89, esse curso, e aí já como sommelier no restaurante Le Bistangot, fiquei por quase 3 anos lá. Em 1992, comecinho de 92, eu fui para o Fasano. Para o restaurante Fasano, na época também, estou dizendo que tudo deu certo, porque na época da abertura de importação.
Então, crescimento primeiro, crescimento da mentalidade, da mudança de mentalidade, né, no mundo dos vinhos. Quando o mundo começou a despertar para outros lugares que não os clássicos franceses e italianos, sobretudo, alguns espanhóis, alguns portugueses. Então, o mundo se abriu para novas regiões, novas técnicas, novos produtores e, no caso do Brasil, a abertura da importação de todos esses produtos que chegavam. Então, eu comecei no Fazano numa boa época também, e num restaurante que me acolheu, dando São 28 carta anos, né? branca Muito tempo. para trabalhar, com muita confiança. É raro. Isso é raro, viu? É raro o sommelier ter assim, a carta branca do patrão, né? E isso foi muito, eles foram muito carinhosos comigo, com muita confiança, e é recíproco, né? E procurei fazer um bom trabalho e deu certo, foi indo, foi indo, foi indo. E eu misturo minha vida com a vida do Fazano, sem dúvida nenhuma. E, então, ali aprendi muito, porque, claro, continuei estudando, visitando regiões do mundo todo. Isso é muito importante, né? Você sair para as regiões, conversar com os produtores, conhecer em loco como é a terra, Sim. como que é o terroir, né? Que é essa junção de cultura, clima e terra, propriamente dito, e solo. E, ao mesmo tempo, provando vinhos no Fazano, né? Então, sempre experimentando isso, a experiência é uma coisa Você já tá... fundamental para o conhecimento de Não, você já está vinhos. entrando Então, numa é assim, pergunta que cheguei até hoje... já vou fazer já. Você tem um número de quantos vinhos você já degustou na sua vida, ou quantos você degusta por mês? Eu tenho uma mega curiosidade de saber nisso. Eu fiquei de fazer a conta na calculadora aqui, não deu certo. É muita coisa, né? É assim, não vinhos diferentes, né? Porque às vezes você prova o mesmo vinho. Vou provar, às vezes, um vinho, um pomar da região da Borgonha, de um produtor X, de uma safra X, Ou mesmo vinho, várias várias safras, vezes, né? né? Não, então, mas falando dessas várias vezes. Quantas provas por dia? É uma média de 40 provas por dia. Porque eu trabalho provando, né? Então, eu provo todo vinho que abro. E eu falo média porque tem feiras em que a gente prova mais de 100 vinhos, prova em casa. Então, prova, né? Prova. Então, não é... Parece que bebe tanto, mas não. Então, 40 A por gente dia, tem que faz fazer aqui essa daqui a pouco. conta. Não, se alguém tiver, alguém que Quase faz sempre, bebo 28 todos os anos, dias. assim, a gente está falando assim, isso não fazendo. De Fazano, né? Antes talvez fosse menos. Porque no Fazano São você faz assim, uma são quantidade absurda. milhares de rótulos diferentes, vinícolas, importadores, produtores. A melhor forma de você desvendar o mundo dos vinhos é bebendo? Pois é bebendo. Mas existe às vezes um discurso que não é o que eu conteste, mas que eu coloco uma opinião tanto que diferente. É a questão do conhecimento. Então, muitos falam, o importante é beber. O que eu quero é dar um gole. Eu não quero Eu tô aqui ficar também, eu sou desse olhando a cor time. do vinho, cheirando o vinho. Então, mas a minha dica é a seguinte: o conhecimento Por é isso que eu uma tô aqui, para porta para entender melhor mais. apreciar, se você souber lidar com esse conhecimento. Isso. Não é apenas o conhecer para ficar defecando regras, para ficar se gabando do que bebe, mas sim para você conhecer para e pelo prazer. Na questão de degustação também, para aqueles Isso que que eu ia acham, perguntar. né, que é muito frescura degustar, tem que curtir também isso. Tem que curtir, porque você tem essa história de ficar olhando o vinho, a cor do vinho, mas curtir, não precisa ficar tendo Dá tantas para ter um definições ritual assim. sem O aroma frescura para também, poder mas degustar o vale vinho, para isso. apreciar? Exatamente, exatamente. Eu prefiro chamar de ritual. E ritual que a gente tem para tantas coisas na vida. É para, por exemplo, para se vestir, para ir para algum lugar. A gente tem vários rituais, cada um tem os seus rituais. Quem joga, quem se prepara para qualquer que seja a atividade, tem seus rituais. E esse ritual é para apreciar melhor, como eu estou dizendo. Mas a outra coisa é Para que tudo é na o vida, né? conhecimento. Para além do ritual, o conhecimento. Quando você começa a aprender sobre vinhos, mais uma vez, é aprender
porque o conhecimento pode te dar mais estímulo e identificar, você consegue identificar aquilo que você gosta. Como comprar, o que não está adequado, diferenciar a qualidade. Qualquer coisa que você faz. Então, eu fiz curso de História da Arte, eu me lembro do estímulo, né, com o Rodrigo Naves, grande mestre, o estímulo que eu tinha de depois visitar as exposições. É muito mais prazeroso, sabendo que aquilo é de um certo estilo. Eu não sei, isso acabou despertando muito mais o prazer, que é, claro, o ponto-chave da história. Então, é o ritual que... O ritual é uma coisa que eu acho também Quando você fala legal, é uma ritual, brincadeira. dá um Então, por exemplo, vai exemplo, sentir o quando se fala de aroma. aroma de vinho. Então, vamos lá. Se você, por exemplo, o aroma. Eu faço no meu guia de vinhos La Russe, que já, infelizmente, já está defasado, né? Fiz por 3 anos. Eu falo sobre a história para quem gosta de futebol, de outro esporte, né? Que o gole é o gol. Em que o gol é uma coisa muito importante. Para quem gosta de futebol, não quer só ver Boa. gol, quer ver as jogadas, né? O esquema tático. Então, o gole é o gol, mas antes você curte. E assim, vamos falar de aroma, por exemplo. Você pode curtir aroma de suco também. Você pode curtir isso, né? De uma comida, de um prato. Então, para o vinho é a mesma coisa. O importante é curtir. Agora, você quer brincar também com a história de identificar? Sim. Mas não precisa também, cada um tem o seu repertório. Não precisa também você ter certeza que aquilo Eu sou tem péssima banana da nisso. terra, que diferencia-se da banana Canela, nanusa. eu não consigo. Mas pode brincar também. Não, mas você consegue certamente provar. Todos vocês que estão ouvindo conseguem Sim. diferenciar uma coisa da outra. Vocês conseguem. Vocês falam assim, olha, até a água, que é uma coisa tão sutil, fala, pô, essa água não tá legal. Essa água que eu comprei, essa marca aqui, essa água mineral, tá diferente daquela. Como você não consegue diferenciar? Claro, o que tem é outra coisa. Mas dá para brincar com isso, como estou dizendo, ser uma coisa mais lúdica. Então, para justamente, voltando à história do prazer, curtir mais. Então, isso acaba ajudando, claro, a identificar. Para o profissional, a gente identifica se o vinho está mais velho ou não. E isso vale também para o consumidor, para o apreciador comum. Porque você está provando e fala, algo não está legal aqui. Ah, está envelhecido demais, tem uma oxidação, para dizer um dos efeitos mais comuns do vinho. Envelheceu demais ou não guardaram bem a garrafa. Então, acaba ajudando também. Por exemplo, a hora certa de beber um vinho. Se o vinho ainda é muito jovem para ser bebido. Então, se você não experimentou com atenção, porque essa história do discurso de eu só bebo e pronto, Sim. acabou. Sim, aí você vai se decepcionar muitas vezes, porque você puxou da tua adega um Barolo de 2014. Aí você falou, nossa, mas que Não tá vinho pronto. terrível, duro. Sim, é um grande vinho da região do Piemonte, de um excelente produtor, só que 2014 ele ainda está novo demais. Só que você não sabia. Se você tivesse conhecimento, aí É você como tudo na não vida, né? abriria essa Teoria e garrafa, prática. Você abriria tem que ter outra. os dois, né? Para poder saber. Uma pergunta aqui, eu acho que é um pouco tabu nisso. Vinho caro é sinônimo de vinho bom? De maneira alguma. E, sobretudo, hoje. A gente tinha já falado que íamos falar de diversidade, eu já posso até Vambora. entrar no assunto. Nós vivemos um dos momentos mais felizes do mundo dos vinhos, mas sem dúvida nenhuma. Não há, nunca vi É tanta verdade. opção no mercado do que esse momento. E esse momento, eu estou dizendo, claro, sempre cresceu o número de vinhos bons disponíveis. Mas, assim, de 5 anos para cá, é uma infinidade de vinhos bons de Eu inúmeras quero. regiões. Eu queria até passar, se der tempo, eu já estou falando demais, passar um É pouquinho essa sobre os viagem que a países. gente Eu vai disse até a lista que eu não fazer, porque eu esqueci de acho que é ninguém. bacana a gente falar um pouquinho. Uma Não, piscina vambora. artesanal. É, porque, porque claro, existem as obras-primas. Aqueles Ainda usa vinhos... mundo velho, mundo novo? Como que no vinho, como que? Existe. Boa pergunta. A gente já fala de vinho de novo e velho mundo. Mas, vamos dizer,
tem um teórico da literatura, o José Paulo Paes, que ele fala sobre literatura de entretenimento e literatura de proposta. De proposta são os grandes autores, né? O Dom Quixote do Cervantes, isso, James Joyce, Flaubert, Guimarães Rosa no Brasil, Drummond. Então, esses autores que deixaram uma marca, uma literatura que normalmente é quase que atemporal. Então, existe esse vinho que são umas verdadeiras obras-primas, que quase sempre esses são caros. São bem caros, às vezes exageradamente caros. Infelizmente, essas coisas que são disputadas, porque tem mais gente consumindo por inúmeras pessoas que têm poder aquisitivo, estão fazendo com que vinhos cheguem àquele Demanda e procura, 10 né? mil dólares. A lei básica de Tem mercado. vários, muitos. 20 mil dólares, alguns bons tantos. Exatamente. Tem um amigo que diz que se tem quem compra, não é caro. Se tem quem paga, não é caro. É cruel essa frase, mas ela é verdadeira. E, bom, tem isso, esse lado. Aí tem, lógico, vinhos de altíssimo nível, que eu diria que também são pequenas obras-primas. Aí vinhos que aí podem também ter assim, entre 200 e R$ 1.000. Eu estou agora fazendo essa divisão, bem pensando agora, tá? Pensando nesse momento sobre isso, sobre essa divisão. E existem alguns excelentes vinhos que, como eu costumo dizer, eles são vinhos que agradam aquele que bebe obras-primas, ao leigo e ao consumidor que gosta de provar bons vinhos. São os vinhos que eu compro, a maior parte dos vinhos que eu compro para minha casa. Então, vinhos que podem custar ali entre... Eu quero essa lista. Entre 100 e 200. Tem Que bom. muita Mas opção no sabe o que eu mercado, acho? Te felizmente. cortando um minutinho. Tá todo mundo bebendo mais ma- vinho, né? Então, é possível Essa sim. época. Então, acho que a gente vai atrás Sim, de vinho de sim. custos-benefícios melhores. Eu acho que em casa, né? Eu acho que tem uma tendência a Boa. gente todo dia Boa. bebendo vinho, tá na quarentena, tá em casa, acaba bebendo mais vinho. E eu acho legal se depois de... Sim. E às vezes sozinho, né? Você não vai querer abrir aquela garrafa rara, né? Sozinho, você Eu fala, eu quero penso assim, eu compartilhar com gosto de alguém. Muitos compartilhar. pensam assim também. Com toda razão. É. Então, eu creio que... já que estamos falando de preço, então, falar abaixo, aliás, eu tenho uma missão para escrever para Folha de São Paulo, para o Dia dos Você tem Namorados, uma para sobre mim até vinhos abaixo de 200, 50 lembra reais. disso? Aí, Você tem uma para mim até R$ 200. oi? Sim, não, mas Dá- sim, mas para essa matéria, para a Folha, é para até É 50. difícil. Então, eu estou selecionando Com vinhos, dólar ainda do mas jeito é que muito tá, né? difícil. Realmente é muito difícil. E eu tenho que procurar vinhos que são agradáveis, é possível, mas Entra nessa eu lista tenho que ser vinho sincero, é nacionais? bem difícil. Vinhos com muita personalidade. Nessa lista tem nacionais. E vamos falar então, começar já o nosso passeio pelo mundo, Boa. falando de vinhos nacionais. Aquele passeio que eu falei que eu quero fazer um roteiro para dizer que não existe só na França Bordeaux e Borgonha, não existe em Portugal somente o Peramanca, o Barca Velha, não existe na França só Rioja e Vega Sicília na Ribeira del Duero. Existe um mundo em todos esses países e em alguns dos quais não falávamos. Brasil. Então vamos lá. Brasil. Brasil é um grande exemplo. O Brasil cresce a olhos vistos a cada dia em relação à qualidade dos seus vinhos. Vai crescendo gradativamente. Tanto grandes produtores, como agora, mais recentemente, pequenos produtores com pequenas produções. O Rio Grande do Sul, claro, continua sendo o estado onde mais se oferece o vinho de qualidade. Alguns aprimorando a qualidade do que já fazia, outros novos, inovando em estilos de vinhos, alguns vinhos naturais, o Petnet, que é uma espécie de um vinho, é um vinho natural borbulhante, um pouco borbulhante, frisantinho, e os outros clássicos também continuam se aprimorando. A Santa Catarina
cresce enormemente o número de vinhos catarinenses, brancos incríveis, tintos também, mas os brancos chamam atenção. Eu creio que aí está, acho que a quantidade de vinhos brancos de Santa Catarina chega a igualar, de qualidade, digo, a quantidade, eu digo, de números de produtores ao que tem no Rio Grande do Sul, que é o berço do vinho brasileiro, e outros vinhos rosados, tintos, Santa Catarina. E São Paulo, Minas, sim, agora tem uma nova onda, não sei se você conhece a história dos vinhos, que tem a mão da tecnologia agronômica. Então, é um processo de inversão da poda, não vou entrar nos detalhes, porque é longa a história, inversão da poda de colheita, que faz com que seja possível, em regiões de altitude, em Minas e São Paulo, fazerem excelentes vinhos. Tem do lado de Botucatu, tem Espírito Santo do Pinhal, e sul de Minas, algumas coisas excelentes que eu tenho provado. Então, o Brasil está bem, está muito bem. Primeiro país para falar. Mas, falando do Chile, você tem um Chile que hoje não é como antigamente. Então, quando eu comecei ali no Fasano, em 92, por exemplo, o que existiam? Algumas 8 grandes marcas do Chile, e era isso, com vários vinhos de cada uma delas. Então, Canepa, Conde Toro, Cusimacu, Tarapacá, Santa Rita, entre outros, e pronto. Não existia, por exemplo, não existia um bom Pinot Noir no Chile. Imagina, estou falando de menos de 30 anos, 25 anos atrás, não existia um bom Pinot Noir. Não existia, simplesmente. Se existia, era um que ninguém conhecia. Mas isso é por conta do clima ou por conta simplesmente da região que não tinha brecal? Porque lá se encontra muitas que, me corrija se eu estiver errado, lá pela África do Sul, na Nova Zelândia, é por conta de região? Obviamente na França também, eu estou falando de outras regiões. Sim. O que aconteceu, o que tem acontecido no Chile, eu já vou para a Argentina, é a descoberta e a adequação sobre tudo isso. Tem vários fatores, mas a adequação das uvas, de algumas uvas, nas regiões. Então, a Pinot Noir precisa de um clima fresco. Então, foram procurar regiões que nem se plantavam vinhas para plantar Pinot Noir e vingar bem, como o Vale de Casablanca. O Chile ainda descobriu o que já havia, né? Vinhedos centenários no sul do Chile, que produz lá, Itata, Biobío, vinhos, Maule, vinhos mais ao sul, vinhos de plantas bem antigas, da uva País, vinho tipo da uva País, uva Sansô, alguns Carignan, quer dizer, coisas que não se falavam. E que são vinhos, alguns deles o País e Sansô de leveza, incrível, vinhos muito mais que descem fácil, como costumamos dizer corriqueiramente, alguns brancos da uva moscatel, secos, porém perfumados da uva moscatel, lá no sul do Chile. Depois o Chile começou, mais recentemente, também dividir, por exemplo, os vinhos o vinho da costa marítima para o vinho de cordilheira, e depois o entre cordilheiras, que fica no centro. Começou a se fazer mais divisão. E isso está acontecendo na Argentina também. Aproveitar o gancho para lá. O que existia? Existe, por exemplo, na França, na Borgonha, divisão de pequenas parcelas. Todo mundo costuma dizer que é difícil compreender a Borgonha porque é muito parcelada, é cheio de crus diferentes, Premier Cru, Grand Cru, encostas. Depois tem os chamados Lieu-dit, que não é nem Premier Cru nem Grand Cru, mas também tem um nome específico, diferença também de solo. É muito confusa, mas na verdade não é muito confusa. Ela acaba ilustrando, como eu vi esse dia de alguém dizendo sobre isso, ela acaba ilustrando melhor. A variedade de varietais, a diversidade. Para quem é iniciante, assim, é difícil se perder, começar nesse mundo. É o que você falou, literatura, é conhecimento, é teoria e prática. Claro que sim, claro que sim. Tem que andar juntos. Então, a Borgonha, voltando à Borgonha, acaba ilustrando um pouco essa diversidade da qual a gente está falando. E o mundo é muito diverso. Hoje em dia, para compreender o Chile também é complicado. Não é simples mais, não. A Argentina também vem no mesmo caminho, né? Na Argentina,
Eu sempre conto essa história para meu professor Jorge Luque, na época, ele falou para mim: esquece argentino, os vinhos são muito cansados, são vinhos que não têm acidez. Papapá. Isso lá no fim da 1989, né? Para terem uma ideia, que a Argentina realmente só tinha vinhos muito rústicos para o consumo local. E a Argentina hoje é um mundo de belezas enológicas e com muita diversidade também. Também, além dos Malbecs muito encorpados, ele tem outros vinhos de leveza, recuperando uma uva que era dita mais rústica, como a uva Bonarda. Daí tem uva Tempranillo, tem Syrah, vários tipos de uva, vários tipos de vinificação também, os brancos sem crescido, assim, aprimorando o que já havia, como eu disse, do Brasil. Eles estão buscando leveza, né? Eu fui há Renovando. 10 anos atrás, depois fui agora, eu senti um salto nisso. Antes era muito Malbec, até pelo histórico deles de carne, de parrilha, de tudo. E deu um salto esse último ano que eu fui, que eu tomei um susto, assim, de boas surpresas de leveza no vinho argentino. Você gosta dos vinhos leves também? Eu gosto do vinho encorpado também. De tudo. Eu gosto. Então, o meu também, eu acho que é para muita ocasião. Muita gente. Então, hoje a linha muitos condenarem os vinhos mais encorpados e até muito que passam por madeira. Então, tem muitos buscando vinho natural. Eu acho natural buscar o vinho natural, os vinhos mais. Nem todos os naturais são leves, mas a maior parte sim. Porém, eu sou pela diversidade. Vinho bom é vinho que você gosta, né? E não tenho nada contra vinho. Vinho bom é o vinho que você gosta, né? Tem uma relação muito emocional com o vinho, né? Emocional. Sim. É o momento, é a pessoa, é a companhia. Eu acho que o vinho tem um pouco disso, dele unir, de você querer celebrar com o vinho. Então, a pessoa tem gostado de tomar o vinho que ela também gosta, né? Eu acho que o vinho tem que ser, né? Só emocional. Já que ele toca... ele toca nos sentidos que são os sentidos mais instintivos nossos, né? Que o olfato, né? Aquela coisa de... Tem um amigo que uma vez disse que ele teve um insight num orelhão na época, que ele tinha um cheiro de um perfume, que era o cheiro de um perfume X que remeteu à infância, igual a infância, igual o filme francês do Ratatouille, né? Que é baseado no Proust, em que o crítico prova Ratatouille e volta à infância provando aquilo. Então, o vinho é emoção pura, claro. Então, sim, eu acho que tem essas coisas. Mas também existe a objetividade. Eu não gosto de sair, eu acho que o lado da emoção está na frente, mas a gente tem que pensar que existe uma objetividade, sim, de vinhos melhores, vinhos piores, vinhos mais industriais, e vinhos que entregam uma personalidade, de um local, que entregam uma cultura. Isso é muito legal. Vamos continuar, senão não vai dar tempo. Fazer um passeio, eu vou tentar ser mais rápido no passeio pelo mundo. Uruguai é outra coisa também. Uruguai está aperfeiçoando, tem a uva Taná, que alguns conhecem, mas fora isso, outras uvas também. Mas a Taná está mais domada. A Taná fazia vinhos muito rústicos, agora todo mundo sabe manejar. Só não faz bom Taná quem não quer, eu acho. E falando da Europa, você tem França, como um país que dá para sair tranquilamente das regiões mais famosas, que são Borgonha e Bordeaux. Claro que não podemos deixar de querer provar Borgonha e Bordeaux, porque é parte essencial. Mas os vinhos estão caros, então às vezes você pode dar um pulinho para o Vale do Loire. É um rio, né? O Loire é um rio de quase 1.000 quilômetros, e ao longo desse rio, inúmeras regiões vinícolas. E é pertinho de Paris. A própria região de Champagne. É pertinho de Paris, 40 minutos de Paris você está no ar. A Champagne também? Paris, Champagne agora você vai de trem, né? Que uns 45 minutos de trem. Champagne também com muita novidade. Antigamente só existiam algumas poucas marcas faladas. Até Bordeaux agora você vai de trem, né? Fazendo excelente champanhe. É verdade também. Dá para fazer um passeio. A gente precisa um dia falar só de viagem, né? Já que
essa é Eu a sua adoro, área e gente. você entende melhor. É gostoso quando Vai você falar vai de visitar um viagem, lugar que vinho e você visita um viagem. lugar de vinhos e você acaba entendendo um pouco. A gastronomia é isso, você entende a cultura através da comida. E eu acho que o vinho também é isso, né? Quando você visita as vinícolas, você vai caminhando. Eu adoro, eu acho que é uma viagem espetacular. Claro que sim. Então, a França ainda, o sudoeste da França, com várias regiões, brancos, tintos, vinhos de sobremesa, todo o sul ali, o chamado Languedoc-Roussillon, mais a Provence, com todos aqueles passeios que tem para fazer com as artes da Provence, fora azeite, fora comida, região provençal, a Côte du Rhône, uma pequenininha região que é o mimo dos enófilos, que é o Jura, se escreve Jura, onde tem vinhos, eu não vou entrar em Não detalhe, mas tem conheço. vinhos assim únicos. Não, E você já conhece vou ou não? atrás. Ah, tá bom. Então eu vou te indicar. Você vai adquirir algumas coisas ou vamos beber juntos. Então você tem essa região, entre outros que talvez eu esteja esquecendo, mas eu falei das principais sem dúvida. A Espanha também, né? A Espanha produz muito, É. muito em todo canto. Mas eu vou assim dizer que também a diversidade é muito grande, desde vinhos brancos excelentes, vinhos de frescor lá no norte, mas eu vou falar sobre Jerez, que às vezes é esquecido, Jerez né? voltando, né? Jerez Voltando na com J, é gastronomia. um Jerez vinho está. extremamente seco. Para procurarem provar, sobretudo no aperitivo, o Jerez é uma beleza de vinho e não é caro. Tem vários estilos, os mais oxidativos, mais fortes, né, que parecem um vinho do Porto, porém seco, em termos de gosto. E tem o chamado fino, ou manzanilha, que é um clarinho que você toma de aperitivo, bem seco, assim, abre, para abrir é, Ele é um o vinho que raio tem algumas pessoas do assim, que acham que é um prazer que vinho a gente tem. difícil, né? E eu fui recentemente no Desfrutar em Barcelona e ele tinha uma adega de Jerez super antigos e a gente degustou um antes, assim, aí eu falei, eu perdi um pouco o preconceito que eu tinha com o Jerez. Então, você estava falando do momento. Realmente, você só toma uma coisa, e voltando a falar da diversidade, sim, eu acho que às vezes, até o papel do sommelier, eu digo que o sommelier, às vezes, quando vai com um vinho não tão convencional, ele tem que ir com a bula. Dizer, Boa. olha, isso é assim, 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 assim. Prova isso dessa maneira. Vê que interessante. Ele é um vinho peculiar. Eu uso muita palavra, né? Não é um vinho diferente, é um vinho peculiar. Tem características que não é tão da maior parte dos vinhos. Então, eu acho que é por aí, sim. Mas eu acho que vale a pena para a gente abrir um pouco mais o paladar. Portugal, meu Deus. Portugal, em termos de número de uvas diferentes, é um país sensacional, assim como a Itália. Itália tem os mais conhecidos, mas em termos de castas, a gente chama de castas, uvas das mais diversas, Portugal e Itália também estão oferecendo coisas incríveis. Para além dos convencionais. Para além, a Toscana, a gente fala Toscana e Piemonte. Tanto Toscana quanto Piemonte tem coisas diferentes hoje, mas você pode ir para o sul da Itália, todo o sul da Itália, Campania, Apulia, Sicília, o Vêneto, Eu tô assim, apaixonada pela Puglia. Eu fui Lácio, 3 anos seguidos enfim, agora. olha, Os brancos deliciosos, né? Lá tem vinhos, tem lá, azeites, é muito por exemplo, bacana. tem. É. E aí tem os países menos citados, e eu vou passando, mas tem pequenas pedras preciosas nesses lugares, que são a Áustria, a Alemanha, grandíssimos brancos, os Estados Unidos, claro, muita diversidade, apesar de serem Por que o vinho caros, americano é tão o consumo caro? local é muito forte, eles são patriotas, porque o consumo local é forte. Basicamente isso. Eles consomem seus vinhos. Para ter uma ideia, tem uns vinhos chamados cult wines, que são vinhos de pequena produção e de excelência, que sai tudo vendido já. Vinhos que saem já a $1.000, $1.500 a garrafa, e eles compram tudo. É difícil de achar, você tem que brigar para conseguir. Aí você tem, a Alemanha falei, aí tem Croácia, Grécia, Eslovênia, só para lembrar de alguns, devo estar esquecendo de um outro país, mas onde se encontra a Hungria, a gente pode encontrar algumas coisas
bastante Não, tem um interessantes. giro bom. Mas Bom, esse tem foi o alguma giro. viagem de vinho que é dos sonhos que você ainda não fez? Olha, é, tem É o máximo. Nova Zelândia, por exemplo, e Austrália, eu não fiz. Mas eu acho que antes, tem uma que me atrai mais nesse momento, antes seria essa primeira que eu citei, mas que é ir Tocar. até a Hungria para visitar a região de Tokaj, um vinho de sobremesa icônico e um dos melhores do mundo. E depois, do qual sou fã, e depois ir para o berço do vinho. Para quem não sabe, o vinho, a videira, nasce ali no Mar Negro, mais propriamente na Que Geórgia legal. e Armênia. Além do lado cultural, além de saber que o Mayakovsky, o poeta Mayakovsky, nasceu na Geórgia, um grande poeta russo, que eu adoro, tem todo esse lado, mas o vinho nasce lá. Então, hoje, a produção de vinhos lá, com essa história de se buscar a origem do vinho, o vinho como era feito antigamente. Então, muitos produtores têm feito vinhos em ânfora, em todos os países. Em todos os países, hoje há a produção de vinhos em ânfora, como era feito há mais de 2000 anos atrás. E na Geórgia tem o berço de tudo isso. Né? Então, eu Ai, que morro de viagem boa, vontade isso de ir daí para quero lá, junto. quero ir. Muita gente aqui está fazendo uma pergunta que eu vi que já repetiu algumas vezes, né? A China virou berço de produção, virou a fábrica do mundo, né? E os vinhos chineses, são vinhos bons? Como que é a produção de vinho na China? Tem gente perguntando. A China vai ser, talvez, o Caramba. maior produtor do mundo. Logo, logo. Aumenta a produção com velocidade. Eu sei que existem alguns vinhos melhores do que eu já provei vários. Até agora, provei apenas coisas satisfatórias, nada que me chamasse atenção ainda, mas por dedução, creio que já tem algumas coisas que são muito boas, não tenho dúvida, porque tem algumas, como é tão vasta a China, algumas regiões com clima e solo propícios para se fazer bons vinhos. Então, eu não tenho dúvida que daqui a pouco vão surgir belíssimos vinhos, assim como temos no Brasil. Muito bacana. Olha, eu vou fazer assim, cada vez mais eu tenho visto assim, na minha casa quem monta a minha adega sou eu. Eu gosto mais de vinho do que meu marido. E eu tenho visto assim o interesse de mulheres por vinho. A sua esposa, ela é sommelier também, eu acho isso muito bacana. Você está vendo uma mudança também no mercado como um todo? Porque hoje a gente tem produtoras, a gente tem sommeliers, a gente tem enólogos, tudo as mulheres ocupando cada vez mais. Você está vendo isso também no mercado de vinho? Sem dúvida. Bom, infelizmente a Ju não pôde ficar aqui, ela passaria para dar um oi dela e falaria um pouquinho mais melhor sobre isso, É isso que eu ia perguntar agora, se sobre vocês trabalhos de trabalham vinho. Depois eu queria juntos. falar dos meus trabalhos também, a gente tem algumas coisas. Está na pauta aí, né? Em alguns momentos trabalhamos juntos, sim. Cada um no seu restaurante, mas a gente tem as nossas atividades juntos. E então, mas a gente discute muito sobre isso, porque é engraçado que a maior parte de confrarias são confrarias masculinas. Essa história de estar juntos, são poucas as confrarias nas quais está o casal, ou homens e mulheres, amigos juntos. Então, mas o homem, né? Quem está na mesa é o senhor que é o dono da mesa. É uma coisa um pouco já, parece que é demodê já, mas ainda existe e que está melhorando. Mas o que se percebe é o interesse da mulher. Eu não acho que a mulher, porque tem muita gente que acha que também fica perguntando e aí jogando para a plateia. Os homens costumam dizer, não, mas as mulheres são mais sensíveis que os homens, degustam melhor. Eu não acho que Boa. são mais, elas são iguais. E eu acho que isso que é um grande barato. Lógico que existe uma diferença entre
a maneira do homem, né, em tudo na vida, e da mulher, sem dúvida nenhuma, mas eles são, as percepções são, né, iguais. Então, eu percebo que cada vez mais tem mulheres interessadas e tem que ser assim, porque em várias, vamos dizer, em várias áreas, né? Eu acho que as coisas têm mudado. Eu vejo, agora que estou em casa vendo os filmes no Canal Arte e falando sobre a mulher, como é incrível assim, que ocultaram alguns escritores, algumas escritoras no século XIX, incrível, não existia, né? A imprensa não divulgava simplesmente excelentes escritoras. Então, acho que agora, para o mundo do vinho, a gente está desbloqueando um pouco esse caminho. Então, vale da gente perceber, porque às vezes, eu mesmo como sommelier, às vezes você vai nessa história de que o homem é ele que vai provar o vinho, toda essa história, não é mais. Acabou isso, a gente tem que tomar cuidado. A ponto de, fazendo crítica ao nosso serviço, eu com a Ju, a gente sai às vezes, ela leva o vinho, dá na mão de um sommelier, e o sommelier, na hora de servir, dá para eu provar. E não, deve ser eu, conhecido no mundo dos vinhos, mas assim, às vezes dá para a mulher leva e a pessoa dá para o homem provar. Quer dizer, isso, assim, não é culpa, é pedir para as pessoas prestarem atenção, porque eu sei que isso tá aí, né? Aquela história do machismo que está incutido, E que culturalmente mesmo está quem é mudando já, contra eu não acho que percebe. já está mudando bastante. Manuela, a gente está acabando já o tempinho, daqui a pouco a gente já bate uma hora. Mas eu tenho uma pergunta: o que você bebe em casa? E vinho que você bebe em casa? O quê? O quê? O que eu bebo em casa? Eu bebo esses vinhos, em geral, né, falando de faixa de preço, mas eu sou pela diversidade. Por isso que eu estou focando tanto em diversidade. Juro que sou. Então, os vinhos, bebo vinho de todos os países e com boa qualidade. É difícil dizer exatamente o que eu provo. Eu tenho ido mais, me parece que é um fator de envelhecimento, que acontece com todos, indo Boa. mais para vinhos mais leves. Então, há uma tendência. Mas tem muitas vezes dias que eu gosto de provar vinhos topados, vinhos que descem assim, já acalentando, né? Vinhos Que dá um abraço, né? calorosos. E, isso, sólidos, robustos, sim. Então tem, mas existe uma tendência mais ultimamente para esse tipo de vinho. Falando dos tintos. Agora, gosto Eu muito de gosto. brancos e respeito quem não gosta de branco, mas eu acho que vale a pena também prestar atenção, assim como alguns não gostam de tinto, mas é mais raro. Então, branco também é um mundo meu, assim, hoje eu estou tomando branco. Estou tomando vinho Olha que brasileiro. legal. Estou tomando um Semillon. Pode mostrar aqui. Um Olha que Semillon bacana. da Pisato. Uva Semillon. De propósito, para mostrar a diversidade, para mostrar que no Brasil tem bons vinhos. O vinho do Vale dos Vinhedos, e no Rio Grande do Sul, da Uva Semillon. É belíssimo, belíssimo. Mas Eu não eu lembro já, qual a já faixa vou dele, copiar. mas Eu acho que vinho. não é. Não, Eu e acho que vinho um está pouco aí isso, né? É nessa você faixa. compartilhar, é Ah, você dividir. E pensando nisso, para encerrar a nossa conversa, que eu achei que foi uma verdadeira aula, queria te agradecer. Mas assim, vinho é emoção, vinho é companhia, vinho é o momento. Tem algum vinho que te marcou para a vida inteira? é uma pergunta muito difícil, porque são vários vinhos que me marcaram várias vezes. Então, e tem a ver, como você disse, com momentos. Em vários países eu tive já essas experiências de quase que espiritual. E às vezes até mesmo no restaurante, na pressa de um restaurante, provando. Eu falo que, em geral, quando você está provando um vinho no restaurante, é 30% a menos de prazer. Mesmo grande vinho. Porque você está lá, você está assim, ligado na sua mesa, a cabeça ligada, e um cliente fala: prova o meu vinho aqui, vem provar esse vinho. Uma excelência. E não é a mesma coisa. E mesmo no restaurante, às vezes, algumas coisas preciosas foram encantadoras. E vou dizer, algumas coisas não necessariamente caras. Mas, claro, né, as grandes obras-primas são um pouco mais caras.
Eu queria fazer um Por pouquinho favor. do meu merchan, falando um pouco Dá super. Dá um tempinho aí, um minuto para falar, porque acho que é uma coisa interessante em relação a serviços que a gente oferece. Eu e a Juliana Carani, Ju Carani, ela trabalha hoje no Pipo, mas ela vai inaugurar o restaurante Ouro como sommelier, que vem para São Paulo, do Rio de Janeiro vem para São Paulo. E, ao mesmo tempo, Ai, a que gente tem delícia. uns trabalhos, a gente faz bar de vinhos em festas. É muito interessante. Pode ser qualquer que seja o vinho. Então, nós vamos os dois, ficamos atrás de um balcão. Porque uma festa, quando tem mais de 20 pessoas, você tem que ter só um tipo de vinho, né? Ou um branco, ou pelo menos um branco, um tinto e um espumante, para não fazer confusão entre os garçons e mesmo o consumidor, o convidado. Mas a gente fica atrás do balcão e as pessoas acabam indo. Então a gente tem uma diversidade de 9, 10 vinhos. Ai, que E fica delícia. falando Vira uma sobre esse vinho, atração, né? um ponto de fuga da festa. E desde casamentos de 500 pessoas fizemos a festa para 30, 40. Isso é uma coisa muito legal. Nós temos o Instagram Vino Beato, aí eu tenho o meu Manuel Beato. E o meu curso agora. Eu tenho um curso online. Quem entra no meu Instagram, ou no Vino Beato, ou no da Ju Carani, ali fala mais como adquirir um curso online completo, um curso básico, sem falsa modéstia, Oba, vamos muito escrever. bom e muito prático. E tem como servir, copos, tem de tudo, falando princípios do vinho, como surge história, de tudo um pouco. E por um preço de isolamento, vamos dizer assim. Então a gente fez, porque ia ser lançado por um X, a gente reduziu mais da metade do que a gente tinha pensado no começo. Então, vale a pena também. Bom, então é um pouco isso, assim, para seguir nas redes. São algumas das coisas. Consultoria de adegas, Bacana. isso tudo Eba, a não, gente já, faz. esse bar de vinho assim, já fiquei mega interessada. É muito bacana. Queria te agradecer muito, bastante, por essa aula que você deu para a gente de vinhos. Você fica me devendo a lista para o Viagem de Gastronomia desses bons vinhos até R$ 200 que eu quero testar, ticar um a um. Eu acho que todo mundo nessa fase agora é bom para se aventurar, né? Para a gente testar aí também o que tem de novo, aproveitar que a gente bebe todo dia, você acaba tendo um dia de comparação com o outro. Mas eu queria te agradecer muito. Gente, para Claro, quem isso é está legal, pedindo isso. o Ótimo. arroba do Instagram do Manuel Beato, eu vou colocar aqui para você. A live vai ficar salva no Cidade Jardim. Eu também vou colocar lá no Viagem de Gastronomia. E aí a gente coloca todos os arrobinhas para vocês também, se tiverem perguntas. Eu vi que teve, assim, tiveram a lista imperdível, assim, não dá para. Eu me perdi aqui de tantas perguntas, mas a gente manda o que dá para responder, a gente responde para vocês. Beato, muito obrigada. Ó, eu já vou. Tá bom. Eu vou começar daqui a pouco postando. Eu fiz uma foto aqui, Eba! por acaso, várias garrafas que eu provei ultimamente, de vinhos dessa faixa. Inclusive, vou postar daqui a pouco. Já tem algumas dicas, mas apenas algumas, 5, 6. Mas é isso. Eu que agradeço de coração. Brindes e beijos a todos. E não se esqueça que conhecer é Obrigada, para gente. viver o Obrigadão. presente. Obrigada, Beato. Tchau, tchau. Beijo.